Álvaro, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade e pelo tempo que nos vai dedicar. A ideia desta nossa conversa é, obviamente, começar por fazer um balanço do ano de 2020, que foi um ano tudo menos normal, com a pandemia, com os confinamentos, enfim, com todas as vicissitudes de um ano absolutamente excepcional, mas não pela positiva. E eu perguntava-lhe como é que correu o ano, desde logo, em termos de volumes, o que é que aconteceu? Foi um ano difícil, sobretudo e pela questão do confinamento e da pandemia, que nos condicionou a algumas operações, como creio que a economia em geral, não é? Algumas linhas de negócio que nós estimávamos que viessem a crescer ou que tivessem um desempenho que historicamente era dentro de uma determinada linha, com a pandemia sofreram algum impacto. E, portanto, foi um ano em que, comparativamente, por exemplo, com 2019, mantivemos mais ou menos cerca de 1.600.000 toneladas transportadas, portanto o volume de atividade até foi semelhante, mas as previsões para 2020 era de um crescimento acima disso, e, portanto houve alguma subutilização de meios e alguns negócios que ficaram aquém das expectativas, fruto sobretudo da questão da pandemia e alguma redução de atividade, quer nos negócios nacionais, quer em algumas operações ibéricas também. Também dizer do ponto de vista, agora talvez que até faz sentido ter começado por aí, não é? Do ponto de vista da atividade da empresa a nível dos seus quadros e das pessoas, isso felizmente a pandemia não nos trouxe problemas. Tivemos só agora em 2021 um caso de Covid. Fora isso não houve algumas situações de alarme, mas nenhuma confirmada, e do ponto de vista operacional conseguimos contornar bem a situação, como toda a gente, com as medidas de distanciamento e com as regras de segurança habituais, mas nesse sentido não foi particularmente complexo. No volume de atividade, sim, houve um abrandamento que nos condicionou. Portanto, comparativamente a 2019, houve então uma baixa em termos de volumes transportados? Mais ou menos o volume é semelhante, a questão é que tínhamos para 2020 meios adicionais e pessoal e expectativa de fazer mais, portanto, e nesse sentido ficámos abaixo, digamos, do orçamentado, do estimado para 2020, Certo. não é? E muito próximo aos números de 2019. Em receitas também? Uma quebra em receitas, houve uma quebra em receitas. Em termos de volume de toneladas foi mais ou menos igual, em termos de faturação houve uma quebra porque algum do volume de atividade foi em linhas que têm faturação mais baixa. Consegue-me dar uma ordem de grandeza da quebra de percentual? Ficámos cerca de 1 milhão de euros abaixo do ano anterior, mais ou menos. Pronto, e isso para uma faturação que anda na ordem dos 13 milhões de euros. Tínhamos estimativas de chegar acima disso e ficámos abaixo, portanto é um impacto significativo. Vocês fazem muitas operações ibéricas, mas em termos, se dividirmos os mercados em Portugal e Espanha, onde é que se notou mais, onde é que tiveram mais dificuldades? No nacional, em algumas linhas de negócio do nacional que foram mais atingidas. No ibérico sentiu-se um abrandamento, sobretudo no primeiro período de confinamento espanhol, que foi mais ou menos coincidente com o nosso. Aí houve uma redução de atividade em várias dos nossos linhas de negócio, porque em Espanha, de facto, a indústria também reduziu ou fechou. Neste segundo confinamento isso já não foi tão notório em Espanha, portanto há alguma preparação. Ao nível e adaptação, não é? Ao nível do nacional sofremos, e alguns negócios, o mais óbvio é o abastecimento ao aeroporto de Faro, porque pelo corte que houve na aviação e na atividade de turismo no Algarve, por exemplo, houve quebras importantes. Houve também quebras importantes ao nível do transporte de carga contentorizada no período março, abril do ano passado. Isso foi mais pronunciado.
tendeu a recuperar e neste momento não é tão significativo, e em tudo o que tem a ver com a atividade de siderúrgicos e ligado ao setor à fileira do automóvel, porque também nessa fase do primeiro confinamento houve uma redução de atividade quer das siderurgias, quer também da indústria automóvel a nível ibérico. Mas foi mais sentido nas operações nacionais do que nas operações internacionais. E uma coisa, certamente terá números de ordem de grandeza. Qual é se quisermos dividir, qual é o peso do mercado? Fazem operações exclusivamente no mercado espanhol? Não. Portanto, ou temos mercado nacional ou temos mercado ibérico. Qual é o peso relativo de cada um desses mercados, chamemos assim? Neste momento temos cerca de 55%, um pouco abaixo de 60% de ibérico, isto em faturação, e o restante será mercado nacional. Portanto, tem havido uma crescente aposta no mercado nacional. Houve algumas linhas de negócio que desenvolvemos nos últimos anos no nacional, crescemos mais no nacional nos últimos anos do que no ibérico, sim. Mas isso é um pouco em contracorrente com os vossos inícios, onde tinham, e aliás adquiriram as máquinas, as locomotivas que adquiriram por causa disso, tinham mais um enfoque no mercado ibérico. O que é que vos fez afinar a agulha? Há vários fatores. É um fator no fundo, de possibilidade de crescimento, e infelizmente é um problema do setor ferroviário, é que onde eu consigo criar hoje em dia, e consegui hoje criar capacidade de crescimento, foi no nacional, comprando máquinas usadas ACP e reabilitando-as, porque neste momento, com a tal limitação conhecida do Convel, é difícil eu ter equipamento novo. Ora, para o internacional, e não havendo séries de equipamento neste momento disponíveis que eu possa comprar, alugar em Espanha, é difícil para locomotivas de outra monta e de outra capacidade de tração eu conseguir equipamento e que me permita, no fundo, crescer mais no ibérico. No nacional consegui fazê-lo à custa de equipamento muito antigo, reabilitado, mas que já existia, e portanto criou-me aqui uma folga de capacidade em termos de meios, não é? Isto é um facto. Outro facto é que, de facto, algumas oportunidades foram surgindo no nacional, também fruto um pouco da reestruturação do que era a ferrovia, da própria privatização da CP Carga. Penso que houve aqui uma reorientação, talvez também da área das linhas de negócio deles, e nós aí fomos conseguindo ter alguma penetração em alguns segmentos dentro do ferroviário nacional. O ibérico, também há aqui alguma mitigação de risco, é a nossa área por excelência, mas vemos-lo com algum cuidado os próximos anos, fruto da perspectiva de obras que vamos ter, não é? E essas obras implicam uma pressão muito grande sobre os corredores internacionais, sobretudo o corredor internacional norte, a linha da Beira Alta, e não é muito claro nesta fase, ou muito avisado, que desenvolvermos muitos projetos novos por uma linha que será intervencionada e que terá obras relevantes, inclusivamente um encerramento no curto espaço de tempo, não é? Portanto, cria-nos aqui alguma dificuldade no imediato de pensarmos muitos novos projetos por uma zona que depois poderá ter aqui um risco acrescido no curto prazo, não é? Diga uma coisa, o investimento em material já usado, obsoleto, dizia, em condições normais de mercado, isso afeta, presumo eu, a rendibilidade das operações. Sim, mas uma das dificuldades que temos, e isto é transversal a todos os operadores ferroviários, é de facto o acesso a material novo neste momento, por algumas limitações, sobretudo alguma indefinição relativamente às soluções para o Convel, e também, claro, todo o contexto de prazos de entrega e tudo mais faz com que tenhamos sempre horizontes de muitos anos, ou de alguns anos até conseguir ter equipamento novo.
inclusivamente, obviamente, equipamento novo e competitivo para operações de maior distância, não é? Inclusivamente dou o exemplo do nosso parceiro espanhol que contratou recentemente locomotivas à Stadler Euro 6000. As locomotivas chegam no final deste ano, previsivelmente para a Bitola 1668, portanto para nós, para a Bitola Ibérica, chegarão 6 locomotivas. Essas 6 locomotivas estão pensadas para serem interoperáveis e, portanto, permitirem a operação portuguesa e espanhola, e naturalmente nós, como parceiro, seríamos o operador em Portugal a beneficiar dessa disponibilidade de equipamento, e de momento essas locomotivas, ao chegarem, virão apenas equipadas com equipamento, com sistemas de proteção para a Espanha, porque ainda não se conseguiu clarificar e não se conseguiu ter uma solução para o lado português. Obviamente que para projetos de maior distância e de maior envergadura, só se é competitivo com capacidade de tração relevante, como serão estes novos modelos, e nem sequer há alternativas dentro do que é o parque antigo, digamos, e usado da CP para poder abordar este tipo de operação. E há alguma perspectiva de se resolver essa questão do convelo, de que se fala há tanto tempo? Creio que sim. Quem é o responsável, digamos assim? Quem é o mal da fita no meio disto? Mal da fita, naturalmente, entre muitas aspas. Não há maus da fita, não é? No fundo, o que há aqui, há empresas e há interesse ou não em desenvolver soluções para o mercado nacional. O mal da fita, a escolher é a dimensão e a atratividade do nosso mercado ibérico, diria eu, e em particular do mercado português, porque se há um mal da fita, nós estamos a falar de desenvolver, seja para que empresa for, de desenvolver soluções que depois são vendáveis a meia dúzia de unidades, não é? Portanto, não são muito interessantes para as empresas do setor entrarem por esse tipo de desenvolvimento. Penso que no imediato o driver do mercado será a própria CP, com as encomendas que são conhecidas de material circulante, e que vai aí sim criar alguma massa crítica para que se desenvolvam soluções para o convelo e soluções que comercialmente já façam sentido, porque já estamos a falar de uma escala em termos de número de unidades que permite diluir algum tipo de investimento. Penso que se houver alguma coordenação entre esta grande encomenda e encomendas associadas às mercadorias, estamos a falar de encomendas de menor dimensão, mas provavelmente às mesmas empresas fabricantes de material circulante, em particular aqui estou a pensar sempre na Stadler, que é quem se posiciona mais e onde é sabido que há encomendas posicionadas quer para mercadorias, quer os passageiros. Penso que o problema poderá ser resolvido por esse volume de material e pelos próprios fabricantes em coordenação depois com alguma das várias empresas que pode desenvolver soluções para esta questão de sinalização. É uma solução é algo que eu acho que vai ser resolvido, diria no horizonte se calhar de 2, 3 anos. Infelizmente, 2, 3 anos é pouco tempo para uma encomenda ferroviária, é muito tempo para às vezes darmos resposta aos pedidos dos clientes e podermos ter mais capacidade e operações com mais meios ferroviários envolvidos. Álvaro, falou aí, está a falar centrado na questão da sinalização, mas ouvindo-o falar na dimensão relativa do mercado ibérico e na dificuldade acrescida que isso representa, porque é pouco atrativo para os fabricantes de material, obviamente, vem à ideia a velha questão da bitola, porque também coloca a prazo a necessidade ou o cenário de se fabricar comboios para um mercado reduzido. E é verdade que esta encomenda grande, como referiu, as encomendas grandes que se perspectivam para a CP, criam, enfim, uma ideia de massa crítica, mas elas não serão repetíveis durante muito tempo. Isso mais tarde ou mais cedo isto vai ser um constrangimento?
A bitola é inquestionavelmente um nice to have, ou seja, é inquestionável que ter a bitola IC na península traria benefícios ao nível da redução dos custos do material circulante, porque podemos beneficiar um bocadinho do que é a pool muitíssimo mais abrangente de recursos que existe na Europa, no centro da Europa, não é? Isso inquestionavelmente. Se para lá chegarmos temos os investimentos que conhecemos, aí já há um trade-off muito relevante e admito que é um tema que não faria sentido no curto prazo como uma prioridade discutir-se isto, ou seja, podemos beneficiar de um crescimento da massa crítica do nosso setor ibérico, digamos, e ter mais equipamento e mais mercado, potenciando outras coisas que não apenas a questão da bitola. E se tivermos mais operação ferroviária em bitola 1668 e mais volume, também por aí conseguimos reduzir os custos unitários do material circulante, não é? E, portanto, penso que com a bitola isso seria um benefício óbvio, com a bitola UIC, mas olhando ao que é a nossa realidade ferroviária atual, conseguindo nós, por outras vias de eficiência e de investimento que está a ser feito, conseguirmos ter mais comboios a circular, naturalmente haverá necessidade de mais meios e naturalmente que os custos unitários por essa via também se reduzem, não é? Penso que o tema da bitola aí seria bom, mas há que ter em conta também, de facto, o outro lado da moeda, que é os avultadíssimos custos de investimento numa migração. Claro. Atualmente, qual é o vosso parque de locomotivas? É o diesel explosivo? Exclusivo diesel, sim. E nós estamos a caminhar para a eletrificação dos principais corredores, com as vantagens que daí decorrem. Como é que vocês tentam equilibrar isto numa perspectiva de médio prazo? Pronto. Penso que agora com o 2020 ainda não, com o 2030 teremos quase eletrificação plena, ou seja, com a perspectiva agora do novo plano que já foi apresentado, penso que quase eletrificação plena da rede ferroviária nacional. Pois é mais um constrangimento à nossa competitividade, ou seja, em 2007, 2008, quando se começou a operar mercadorias e numa perspectiva ibérica, a locomotiva que fazia sentido era uma locomotiva interoperável diesel, porque nos troços de fronteira, podendo eventualmente existir eletrificação de um dos lados, como era, por exemplo, o caso da linha da Beira Alta, não existia continuidade do lado espanhol, e noutros casos nem do lado português existia, e portanto para se conseguir ter uma operação célere e sem grandes constrangimentos na passagem de fronteira teriam que ser locomotivas diesel. Gradualmente essa situação tem mudado. Do lado português penso que agora com a questão da linha do Minho eletrificada e corredor internacional sul em 2024 também operacional com eletrificação, teremos os 3 pontos principais de ligação à Espanha eletrificados, e do lado espanhol também está a ser feito um trabalho quer na linha da Beira Alta, quer do lado do Minho, quer de chegar à fronteira com a catenária. Dito isto, começará a fazer sentido, inquestionavelmente, eu diria em 2024, portanto, no horizonte aqui do fim deste plano de investimentos, começará a ser mais competitivo e ter muito mais lógica a operação elétrica, assumindo que os terminais de origem e destino depois também estão preparados para assegurar esta última milha, não é? Que essa sim, naturalmente, na maioria dos casos, terá que ser feita com um contrator ou com algum meio de tração de menor capacidade, por causa da questão da catenária não entrar na maioria dos terminais e de mercadorias. E a questão das manobras. Portanto, no nosso caso, está claro que futuros investimentos em locomotivas para operações ibéricas farão sentido, e esse já é o caso das Euro 6000, farão sentido ser com locomotivas elétricas ou com os dois modos, portanto, diesel e elétricas. No caso das Euro 6000 é uma solução interessante.
ter uma locomotiva como é, por exemplo, o caso da Eurodual da Stadler, que tenha o diesel e que tenha o elétrico, também é interessante. Portanto, as duas hipóteses são boas, mas inquestionavelmente o futuro passará por locomotivas bitensão ou dual motor. Não é? E já tem planos para investimentos, cronograma, necessidades? Não. Neste momento não temos uma perspectiva já urgente, que é poder facilitar a introdução das locomotivas que os nossos sócios contrataram, facilitar a introdução dessas locomotivas em Portugal, porque hoje em dia não podem entrar, e não entrando essas, não entram nenhumas, porque não há a realidade é esta, não é? Portanto, não há séries de material hoje em dia, as que existiam, como é o caso da nossa Euro 4000, estão em fim de vida, estão descontinuadas e, portanto, não posso comprar mais locomotivas dessas séries, e as séries novas não existe neste momento uma solução, porque não há projeto de convênio para essas séries, portanto tem que se passar já para uma solução de ETCS com um sistema que permita ler o convênio. Só quando essa solução estiver desenvolvida é que poderá ser instalada e implementada nestas novas séries que estão a sair, em particular penso na Euro 6000, por exemplo, que estarão aí em final do ano. Portanto, mas se a situação do Convel ainda não é para já, quer dizer que nos próximos anos é viver com aquilo que tem, digamos assim. Enquanto não houver esta solução resolvida, é viver com o que temos. E fora o que existe hoje em dia, digamos, nas mãos da Medway, da Cargo e da Tacarga, que entenda-se Ibercargo, obrigado. Portanto, o nosso sócio Captrain, as locomotivas que temos na própria Ibercargo e as da Tacargo. Portanto, estamos aqui a falar nas nossas mãos de um parque de 14 Euro 4000, todas interoperáveis e todas com sistema Portugal e Espanha. As que existem interoperáveis na posse da Medway, e a CP não creio que não terá nada de material interoperável, portanto, e não há mais nada a não ser 2 locomotivas em Espanha que também podem passar a fronteira. Dito isso, não há mais material disponível nos próximos anos até que esta situação se resolva. Não é possível adquirir nada de novo, é viver com o que existe. Falando de investimentos, mas agora em termos de infraestruturas, o Ferrovia 2020 está atrasado, mas vai andando. Eu pergunto-lhe, já notam alguma vantagem do Ferrovia 2020? Ou para já só os inconvenientes das obras? Notamos melhorias significativas, algumas intervenções que foram feitas em alguns corredores, em particular a linha de Minho, a própria linha da Beira Alta, que agora entrará em obras mais profundas, mas que teve alguma intervenção durante, penso que há 2 anos, ano passado, houve uma redução muito significativa do número de afrouxamentos e das condições de circulação, houve uma melhoria muito significativa das condições de circulação na linha. Notamos algumas melhorias pontuais em alguns troços. Notamos também, claro, alguns inconvenientes que se começaram a sentir, mas isso é expectável, fruto não há bela sem senão, não é? Do plano de investimentos e da necessidade de o implementar. E agora com o atraso, porque a implementação do plano está atrasada, vai haver uma sobrecarga de obras, nomeadamente falava há bocadinho na importância da Beira Alta para a vossa operação, e a Beira Alta vai estar fechada. Enfim, há a alternativa da Beira Baixa, a IP até já disse que vos pagará os sobrecustos, mas estamos a falar de muitos meses ainda, isso... Numa época que estaremos a tentar alguma retoma, como é que vocês vão conseguir lidar com isso? Não, será um impacto muito relevante por várias razões, porque, por um lado, do ponto de vista operacional, para os serviços que temos hoje, a linha da Beira Baixa não é equivalente à linha da Beira Alta, e inclusivamente para algumas operações acreditamos que a melhor solução até seja mesmo utilizar a linha do Oeste, por questões de capacidade de tração das locomotivas ou de redução de capacidade de tração das locomotivas. A linha da Beira Baixa tem umas pendentes significativas e teríamos comboios significativamente mais pequenos do que temos hoje pela linha da Beira Alta, e para essas operações a linha do Oeste
poderá ser uma solução mais adequada. Mas será um grande desafio, porque vamos ter tempos de trânsito mais dilatados, vamos ter necessariamente algum impacto em termos de custos, embora isto esteja neste momento a ser discutido com a IP, e a indicação da IP é que nos procurará compensar por esta limitação, não é? Mas cria sempre alguma incerteza, dificuldades na perspectiva também de desenvolvimento de novos negócios, porque é complicado planear não a reestruturação das operações atuais e o desvio pela beira baixa ou pela linha do oeste, mas planear novas operações no horizonte até final de 2024, operações internacionais pelo corredor de Vila Formosa, é um risco, não é? Porque até início de 24, porque temos uma incerteza relativamente, de facto, qual é o período de encerramento, uma incerteza relativamente, inclusive, às condições de circulação, quando for apenas interdições maiores noturnas e de fim de semana, portanto, há algumas dúvidas, e do ponto de vista de novas operações, sobretudo a norte de Portugal, o custo para sair por Vilar Formoso, vir pela Beira Baixa, é muito superior, e é complicado sermos competitivos e pensarmos em novas operações usando como itinerário Beira Baixa para sair de Portugal por Vilar Formoso. Bom, e assim sendo, então, como é que vocês estão a perspectivar este ano de 2021? Ou digamos, como é que vocês gostavam que eu fosse e como é que estão a adaptar à realidade? Sim. Para já temos aqui um fator Covid, não é, que nos causa alguma dificuldade na perspectiva de planeamento de novos negócios. Sentimos que os próprios clientes e negócios potenciais que tínhamos pensados, há muita gente expectante e é muito difícil lançar novos projetos nesta fase, e portanto sentimos que alguns projetos que tínhamos pensados em carteira para 21 eventualmente ou vão atrasar ou não vão mesmo surgir. Porque em que áreas, Álvaro, em que áreas é que vocês estavam a apostar? Em termos geográficos ou em termos de não vai contar tudo, obviamente. Não, mas haviam projetos ao nível do transporte de contentores que sentimos que os volumes não estão tão sólidos, ok? E noutras áreas que por serem se calhar mais óbvias, óbvias do ponto de vista de nomeando cargas ou produtos, é mais fácil, preferia não. Mas aí estaríamos a falar de negócio ibérico ou negócio negócio ibérico, num caso particular negócio ibérico, e também algumas operações ou nacionais, sim. Tínhamos 2 ou 3 projetos que poderiam sair, 3 projetos que poderiam sair, que neste momento estão expectantes por causa também do Covid, não é? E alguma desta incerteza relativa ao curto prazo, não é? E assim sendo, refizeram o vosso business plan? Sim, vamos ter que eventualmente realocar capacidade, alguma capacidade que tínhamos pensada para novas operações, para as áreas onde já temos trabalho, e onde o feedback dos nossos clientes é que haverá alguma margem de crescimento, pronto, e alguma margem de ocupação de meios, e portanto, em vez de seguirmos aqui aquilo que era uma ideia que seria diversificar um pouco mais a linha também de negócios, penso que vamos reforçar o que temos hoje, e no curto prazo, diria, este ano 2021, 2022 veremos, mas não temos uma grande perspectiva de novos negócios muito fora do que é a operação corrente da TACARG e da Ibercargo. E então, em termos de progressão relativamente a 2020, que enfim, vamos admitir que 2021 será, apesar de tudo, melhor, o que é que estimam em termos de volumes e de negócios, de receitas? Sim. Correndo bem, a questão aqui é muito também dependente
da questão da pandemia, mas estimávamos, em termos de orçamento e em termos estamos a falar num plano feito em outubro, estamos a falar de um crescimento significativo em toneladas e em faturação. Apontávamos para 1,8 milhões, mais ou menos, até um pouco acima de 1,8 milhões de toneladas, e estamos a falar de faturações próximas dos 15 milhões de euros na Tacardo, que era bastante ambicioso. Com esta realidade do Covid, portanto, reajustando a janeiro, admito que ainda será atingível, mas será um desafio maior agora. Dependerá também um pouco de como é que se vão comportar algumas das nossas linhas atuais, em particular, penso que a questão do turismo e a questão do aeroporto de Faro será bastante relevante para perceber se temos ou não alguma recuperação nos transportes de combustível lá para baixo, para Faro ou não, isso será relevante. Mas esse negócio foi um negócio que vocês ganharam, tinha dimensão, isso, estamos a falar de um volume muito substantivo em termos muito anuais. Interessante, sim. Estamos a falar de volumes da ordem no verão chegámos a fazer chegou a estar estudado mais de 7, 9 comboios por semana para Faro. Fazíamos 7 habitualmente no verão, no inverno menos, 3 mais ou menos por semana, e neste momento com a pandemia o negócio está praticamente parado, porque não há operação, não é? O aeroporto de Faro está quase parado, não há consumo de jet fuel e, portanto, é uma das operações onde sentimos um impacto maior. Há bocadinho não falamos, mas ainda reportando a 2020, houve aquela alteração importante de que chegámos a falar num dos nossos seminários, em que o Álvaro participou, que foi a abertura dos terminais, da infraestrutura de Portugal. A Tacardo, que eu julgo saber, não tem terminais próprios, e na altura o Álvaro manifestou a expectativa de que essa abertura ao mercado se traduzisse numa maior facilidade de acesso dos operadores aos terminais de que precisam para operar. Apesar de facto de termos a falar de um ano, enfim, esquisito, houve essa mais-valia, essa vantagem? Notou diferenças? Vejo grandes, aliás, o tema dos terminais é um tema importante. Não vejo alterações significativas. Vamos ver, houve uma alteração estrutural das concessões na Bobadela, mas nós trabalhamos na Bobadela com regularidade, sem grandes impactos. Aí penso que as coisas para nós, enquanto operador ferroviário, não mudaram, somos bem servidos. Penso que poderia haver ali algum investimento adicional ou uma clarificação do modelo para o futuro, sobre que terminais, que operadores, e até facilitaria certamente aos interessados em investir, perceberem no fundo qual é a estratégia de médio e longo prazo daquele cluster, não é? Da Bobadela. Até porque se fala na sua deslocalização, desativação. Ninguém entra num negócio com investimentos significativos com horizontes de curto prazo. Portanto, é fundamental haver uma clarificação de qual é o futuro, não é? E qual é a estabilidade para os interessados poderem desenvolver o seu negócio. Naturalmente que quanto mais estabilidade houver do ponto de vista dos operadores terminais e mais proatividade dos operadores para potenciar as suas infraestruturas, mais nós como operador ferroviário ganhamos, porque naturalmente seremos mais solicitados também. Há aqui uma confluência de interesses a gerar carga e a criar carga nos terminais. Mas a mim causa-me alguma preocupação, e isso foi inclusivamente veiculado em várias opiniões nossas, inclusive também em fóruns vossos, que é haver de facto um plano muito musculado para o investimento na rede, não é? E a perspectiva de qual é a rede de terminais, portanto, de nós finais, não é? De interconexão, não ser uma coisa tão clara. Eu aqui não tenho
sempre disse nenhum dogma relativamente a se tem que ser infraestruturas privadas, concessões, públicas. Eu penso que qualquer um dos três pode funcionar, posso ter as minhas preferências, mas penso que não será por aí tanto o tema. O que é importante é que ela seja pensada, porque também sabemos que desenvolver um terminal é complexo. A conexão à rede implica que as zonas preferenciais de localização desses terminais já estejam pensadas previamente, independentemente de serem de iniciativa privada, ou concessão, o que seja, têm que estar pensadas, porque senão há de facto, é um processo de muitos anos e muito difícil de conseguir uma conexão adequada à rede ferroviária, sobretudo em algumas zonas em que há menos disponibilidade de terrenos adjacentes a linhas. E penso que era fundamental termos um plano que não tem necessariamente de ser um novo Portugal logístico, mas termos uma percepção de em que áreas é que existe necessidade, e que existe indústria, que existe, no fundo, procura por esses espaços, e que se pense que deve haver um plano de reserva de terrenos, de capacidade de conectividade à rede, para, seja por que iniciativa for, de concessão, volto a dizer, privado, etc., que esses terminais possam surgir, porque de facto uma das questões que temos hoje há muitos terminais em sítios que interessam pouco, porque historicamente poderiam ter tido alguma relevância, mas hoje em dia não têm. A maioria dos terminais, seja em zonas relevantes, seja em zonas menos interessantes, não estão adaptados à realidade que se pretende ter na linha, portanto, comboios de 750 metros, portanto, fala-se em eletrificação, terem capacidade depois de promover e garantir manobras e movimentação de material dentro das suas instalações. Temos inclusivamente outra realidade, que é dos próprios clientes e das grandes indústrias que têm ramais e áreas portuárias, etc., onde ainda há também muito pouca qualidade nesses ramais datados, que também precisam de investimento. Penso que seria, inclusivamente, muito interessante, quando se fala em canalizar dinheiro para a ferrovia, permitir que investimentos na melhoria desses ramais fossem elegíveis para financiamento comunitário, pois de facto é um investimento direto na eficiência da ferrovia. Em muitas circunstâncias, nós o que nos deparamos é com linhas que permitem comboios de maior comprimento e comboios relativamente competitivos, e num horizonte de 2, 3 anos ainda teremos mais competitividade ao nível da rede, mas notamos que nos terminais, inclusivamente nos ramais privados também de clientes, não há essa atualização, e portanto depois acaba por haver uma preferência pela rodovia, que não impõe este tipo de restrições aos clientes e que permite adaptar-se facilmente a qualquer tipo de infraestrutura mais ligeira. Portanto, e em resumo, temos uma preocupação grande em que exista um plano pensado para a potenciação e desenvolvimento de áreas logísticas e com conexão ferroviária em Portugal. Penso que isso não está suficientemente pensado. Não é só melhorar e investir nos que existem. Penso que faz sentido pensar onde é que queremos que eles existam e que áreas devemos reservar e potenciar para esse desenvolvimento. Penso que também devia de ser favorecido o investimento na melhoria destes terminais, seja os públicos, seja também, inclusivamente, de clientes. É uma forma de canalizar dinheiro para a ferrovia que terá um impacto direto na ferrovia e na competitividade dos operadores, e que é facilmente escrutinável pela execução de obras e pelas modernizações, não é, que estariam associadas a esse financiamento. Portanto, o Álvaro está a dizer que falta essa componente no plano ferroviário, no Ferrovia 2020 ela existe alguma coisa no 2020, existe alguma coisa pensada para o futuro, digamos, o 2030, não é? Uhum. Existe, mas não de uma forma suficientemente, a meu ver, estruturada e pensada de uma perspectiva logística. Ou seja, o que há que pensar não é onde é que estão os nossos terminais, os velhinhos, os menos velhinhos, os que têm, e vamos melhorar aqui pontualmente uma situação ou outra. Não há que pensar onde é que está a nossa indústria, onde é que estão as nossas empresas e que áreas é que devemos pensar em desenvolver e reservar, no fundo, para promover aí o investimento em terminais
com conexão ferroviária, obviamente, para potenciar a rede que esperamos dentro de 2, 3 anos venhamos a ter e que tem, de facto, uma melhoria significativa face à que temos hoje. Portanto, seria um bom capítulo para inserir no Plano Ferroviário Nacional que o Governo se propõe a discutir este ano, não é? Sim, uma rede extraordinária, sem conexões depois também extraordinárias, é irrelevante, sobretudo do ponto de vista das mercadorias, não é? Portanto, não temos benefícios se não pudermos depois... este efeito linear dos comboios é engraçado, basta haver um quilómetro na rede, seja no terminal, seja na linha, em que eu tenho uma redução do comprimento útil do comboio, para toda a extensão do trajeto ficar condicionada ou a não ser que ande a fazer cortes e movimentação. Manobras. Portanto, é importante olharmos também à melhoria destes pontos nodais, não é? Dos terminais, e penso que não está suficientemente pensada. Portanto, é pensar para além da ferrovia propriamente, e pensando mais em termos de logística. Ora bom, 2021 é o ano da ferrovia, e portanto isso, e há o Green Deal, a proposta de descarbonização, e isso deveria encher-vos a voz de satisfação e de otimismo, porque desta é que vai ser. O que é que você espera deste ano da ferrovia, para além do simbolismo, enfim, de chamar a atenção para a questão, o que já de si é importante, obviamente? O contexto é muito bom, é muito interessante termos uma presidência portuguesa, termos finalmente no terreno um plano de investimentos que privilegia a ferrovia em execução, não é? E termos também, em coincidência com o que é uma presidência portuguesa da União Europeia, termos aqui o Ano Europeu da Ferrovia e com Portugal, com este envolvimento e esta agenda para a ferrovia. Associado, obviamente, todas estas metas da descarbonização e toda esta realidade que hoje em dia começa, de facto, a ter uma relevância, uma presença nas políticas europeias e no dia-a-dia das empresas maior, não é? Eu tenho a expectativa que, para além de simbolismo, e esse é um simbolismo que já é de colocar relevância na importância do caminho de ferro, para além de permitir associar a este ano europeu da ferrovia já um conjunto de políticas que são reais e que estão no terreno e de perspectivas para investimentos futuros que são, de facto, importantes. Eu tenho a expectativa de que crie também o fórum, e aí todos, desde a comunicação social até aos vários fóruns de interessados no setor, que crie aqui uma desculpa, um argumento, para que se olhe para alguns dos problemas de competitividade da ferrovia de uma perspectiva, como disse há pouco, logística integrada, da lógica do negócio, não é? E que se perceba porque é que até agora não chegámos lá, não é? E pode-se dizer, quando olhamos, por exemplo, muito à política da União Europeia para a ferrovia, ela basicamente assentou tipicamente em 3 pilares: a lógica da liberalização de mercado, que vai sendo conseguida, foi nas mercadorias, e agora falamos nos passageiros, a questão da interoperabilidade a nível europeu, não é? E o desenvolvimento da própria infraestrutura. Quando olhamos a estas, e portanto, novas melhoria das condições ferroviárias. Quando olhamos para estes 3 pilares e vemos que já tiveram algum desenvolvimento, muito menos do que se estimava inicialmente a nível do que era a política da União Europeia, o que percebemos é que ainda assim, com o que já se fez, a cota modal não é suficiente. E muitos destes 3 pilares, apenas tudo aquilo que tem a ver com a eficiência direta, e aqui falo da interoperabilidade por um lado e por outro lado algum investimento em infraestrutura, contribuirá para a eficiência do caminho de ferro. Mas ainda assim há uma realidade que será suficiente para contrapor aquilo que é o grande problema, que é a dificuldade em sermos competitivos face ao caminhão, e aí não somos, porque flexibilidade, a estrutura de custos, estruturalmente o caminho de ferro é diferente,
E esta questão do carbono é também muito relevante, porque se calhar, e das externalidades negativas do caminhão, porque se calhar não há uma passagem para o caminhão, de facto, das externalidades negativas que tem. O que eu espero com este ano europeu é que, para além do que já estamos a fazer, que é pôr as coisas no terreno e que se pegue, que evidencie a importância da ferrovia como uma solução para a competitividade europeia, para as metas da descarbonização, etc., que se crie aqui um fórum, um espaço para, com alguma honestidade intelectual, repensar ou pensarmos aquilo que ainda não estamos a fazer bem para que isto se torne uma realidade, não é? E acho que tem muito a ver com a vertente do negócio. Não é por mais infraestrutura, por melhor infraestrutura e por um mercado 100% liberalizado e interoperável que conseguimos abordar todas as vertentes do negócio ferroviário. Falta a concorrência com o caminhão, falta as externalidades negativas do ponto de vista da pegada de carbono, etc. Falta aquilo que estruturalmente é uma maior rigidez, quer do ponto de vista da segurança, quer do ponto de vista dos processos da ferrovia. Temos que perceber o que é que do lado do negócio ainda pode ser melhorado para que o comboio ganhe a cota modal. Não é? É essa componente que tem falhado, porque Espanha, França, Alemanha e outros países, Itália, volta e meia anunciam planos de fomento do transporte ferroviário de mercadorias, com incentivos, com ecobónus, com o que quer que seja, mas o facto é, como disse, a cota de mercado na balança modal não cresce por aí além, bem pelo contrário, às vezes é isso que falta, é essa perspectiva do negócio, ou seja, os planos ferroviários são muito ferroviários ainda e pouco logísticos, pouco virados para a economia. Eu acho que há um vício de raciocínio que é inerente a todos nós, mas em particular a quem olha muito à infraestrutura e aos planos ferroviários como planos de infraestrutura, que é precisamente isso, que é onde é que vamos melhorar, que linhas é que vamos melhorar. Isso é fundamental e é talvez um dos pilares da eficiência do transporte ferroviário, mas o que o cliente logístico pergunta é qual é a forma mais eficiente de eu transportar de A para B. E nessa lógica mais geral, obviamente ele vai pôr em cima da mesa outros meios de transporte, vai pôr em cima da mesa outras soluções que não a ferrovia. E, portanto, para a ferrovia ser competitiva, tem que olhar não à vertente exclusiva da infraestrutura, que é obviamente muito relevante, mas todas as outras componentes de custo que as fazem ser menos competitiva face às soluções alternativas, que seja o short sea shipping, que seja a solução rodoviária, que é de facto o maior concorrente. E, portanto, é essa abordagem integrada que eu acho que ainda falta. Nós temos que pensar sempre de A para B, quanto é que me custa fazer por comboio, quanto é que me custa fazer por caminhão, ou de uma forma integrada, comboio com first e last mile rodoviária, obviamente, e se o comboio, se a linha em que entra o comboio sai mais caro porquê? E temos que pensar a equação como um todo. Adicionalmente, também depois entra a questão da tal das externalidades, e como dizia agora o Bill Gates veio defender, não é? A questão de as velhas taxas sobre o carbono e a real quantificação dos impactos das emissões. Obviamente que depois há uma componente que hoje em dia ainda não é capturada pelo sistema ao nível de preços, que tem a ver com estas vantagens que todos apregoam da ferrovia, seja na redução do tráfego rodoviário, seja na redução da pegada, seja até na coesão territorial, etc., mas que nada disso depois é transferido para o preço. E, bottom line, o que os clientes, na altura real de decidir sobre um método de transporte, o que eles vão olhar em 90% das situações é o preço, não é? E é o tempo de trânsito e tudo o resto acaba por ser um adicional. Portanto, penso que importante é olhar para a equação logística, no caso das mercadorias, e não para a infraestrutura ferroviária. É uma das componentes da equação logística, mas não é a única, portanto, temos que abrir aqui um bocadinho o espectro de análise.
Álvaro, e vocês, a Tacargo, vão se manter como operador ferroviário ou vão seguir a tendência e ir alargando o vosso portfólio de serviços, de serviço de one-stop shop para satisfazer as necessidades dos vossos clientes? Uhum. Sendo que de facto a tendência da maioria dos operadores é converterem-se em operadores logísticos, não é? E temos visto isso apregoado, seja por linhas de navegação, seja por operadores ferroviários, seja por integradores que querem juntar as várias valências. Eu penso que, atendendo ao que é a nossa realidade enquanto empresa, as valências que temos, a dimensão que temos, os meios, o contexto, a passagem para um operador logístico de multimeio e com uma presença mais próxima junto ao cliente final não será o adequado. Portanto, o nosso posicionamento, embora, volto a dizer, temos que olhar sempre à cadeia logística como um todo e daí contarmos com os nossos parceiros, no fundo, para fecharmos a equação, mas o nosso posicionamento é preferencialmente como operador ferroviário, podendo em operações de algum volume integrarmos first e last mile, como já fazemos em algumas áreas, mas não temos neste momento o objetivo de nos tornar um operador logístico transversal que vá desde a rodovia à ferrovia e que tenha inclusive de gestão de armazéns e todas as várias vertentes da cadeia. Muito bem, estamos mesmo a terminar, é uma última pergunta, praticamente. A Tacargo nasceu no âmbito de um projeto muito mais vasto e que juntava o transporte marítimo, os terminais marítimos, juntava a componente logística através de outra empresa importante. Entretanto, essas duas valências foram alienadas, restou a Tacargo no interior, no seio de um grupo que não tem vocação, não é da área, o que desde então tem motivado que se fale no futuro da Tacargo e no futuro da Tacargo enquanto empresa independente e se justifica mantê-la ou se estará destinada a ser, enfim, absorvida, comprada, enfim. A pandemia veio nos mostrar que previsões, de facto, só no final do jogo, mas está algum cenário, enfim, para além de estarem sempre todos os cenários sobre a mesa, há algum cenário sobre a mesa? Relativamente ao futuro da Tacargo, eu acho que a quem compete responder a isso, naturalmente que é o acionista, não é a gestão da Tacargo e eu como administrador da Tacargo tenho responsabilidades na gestão da empresa, não no que é a decisão do acionista sobre uma alienação ou manter ou o que seja. O que eu posso dizer sobre isso é que, de facto, é verdade que nasceu num projeto mais alargado, um projeto que tinha a área portuária e também transitários e tinha aqui um pensamento logístico mais vasto. A realidade é que acabou mesmo quando todo esse portfólio de áreas existia dentro do Grupo Mota-Engil, acabou por se fazer o seu caminho, o caminho próprio, muitas vezes até de forma um pouco autónoma dessas áreas. Basta dizer que nós, por exemplo, tínhamos, a maioria dos terminais de contentores eram concessões que eram detidas até há alguns anos pelo Grupo Mota-Engil e a Tacargo não fazia contentores e agora faz contentores não tendo essas concessões dentro do universo Mota-Engil, ou seja, não é líquido muitas vezes que o desenho inicial seja depois aquilo que a realidade vem a traduzir. É inquestionável que estamos neste momento mais isolados no que é o espectro de áreas de atuação do grupo, mas mesmo dentro do grupo temos bastante caminho. Eu posso dizer, por exemplo, que o conjunto de obra ferroviária como construtora que o Grupo Mota-Engil hoje em dia tem é impressionante, sobretudo internacional, e que dentro de alguns desses projetos internacionais, a participação da Tacargo
como operador de mercadorias já foi estudada e a presença e o know-how ferroviário como operador é bastante valorizado dentro do grupo por essa valência. Portanto, falamos em projetos de muitos milhões, em que ter alguém que pode ou aportar o valor do ponto de vista de operação ou aportar algum conhecimento de operação é muito valorizado. E, portanto, eu diria que dentro do grupo não estamos nada mal, não é? Também... Isto aí iríamos a falar de processo de internacionalização, porquanto esses grandes negócios que alude da Mota em Gil estão nomeadamente em África. A África, a América do Sul, pronto, sim. E aí é o grupo é que, volto a dizer, tem essas carteiras muito vastas. Agora, possibilidades de alienação, eu já ouço essa história de facto há muito tempo, acho que não devo comentar porque isso é uma decisão do nosso acionista, pá, e não da gestão da Atacardo, não. Perfeitamente. Bom, Álvaro Fonseca, agradeço-lhe esta hora que me dedicou. Pusemos aqui em dia, as contas em dia relativamente à atividade de 2020. Esperemos que 2021 seja de facto melhor enfim, e que as coisas regressem à normalidade tanto quanto possível para continuarmos a poder falar da vossa atividade. Álvaro, mais uma vez, muito obrigado. Fique bem e vamos falando. Tudo bem. Obrigado, boa tarde. Obrigado.